Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos comentar aí, então, as notícias que estão pipocando aí depois de um término de ano até que bom pro time do Corinthians, né? Com as conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, já levando o time do Corinthians para a Libertadores de 2026. E também a final, que vai ser logo já na porta de janeiro aí, a final da Supercopa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Bom, mas eu não vim para falar disso aí agora por enquanto, tá? O que eu quero me focar hoje é o seguinte: a gente vai comentar a saída aí, confirmada, já oficializada até pelo time do Corinthians, de Fabinho Soldado, tá? O que eu penso da minha opinião, tá? A respeito de Fabinho Soldado, tá? Teve acertos e teve muito mais erro do que acerto, tá? Muito mais erro do que acerto. A gente vai comentar isso aí agora. Vamos começar aqui, ó. Informação do portal do Meu Timão, tá? Vou ler aqui para vocês, ó. Na última terça-feira, o Corinthians confirmou a saída de Fabinho Soldado como executivo de futebol do clube. Desde janeiro de 2024, quando o Fabinho Soldado veio para o clube, né, com a aval até do próprio Augusto Melo, na época presidente e hoje ex-presidente do Corinthians, né, para poder blindar o elenco, que como ele já foi um ex-jogador, ele conhece os bastidores do Corinthians, os bastidores de futebol. Então ele veio como se fosse um verdadeiro escudo. Essa que é a realidade. Ele veio com um escudo para poder fazer igual as coisas dentro de vestiário e tudo mais. Porque o Corinthians está numa turbulência muito grande nesse ano de 2025, né? De contratações, de transfer ban, jogador botando o Corinthians na justiça e tudo mais, né? Tá bom, isso aí é coisa pra... A gente sabia que uma hora ou outra iria acontecer, né? Vamos lá, no primeiro ano, em 2024, o que o Fabinho Soldado fez? Aqui tá aqui, ó, eu comentei sobre a anuência de Augusto Melo, os primeiros vídeos divulgou o comando de futebol do setor, ele tirou o estatutário, que era o Osmar Stab, o Rubens Gomes, o Rubão, e botou o Fabinho Soldado no lugar dele, né? Pra poder acelerar até os reforços. No Flamengo, o Fabinho Soldado ele tinha uma função de scout. Ele fazia parte de scout do departamento até de categoria de base do time do time do Flamengo. O Flamengo ele não tinha essa função de executivo de futebol, né? Então botaram ele como executivo de futebol do Corinthians porque daria anuência de um cargo maior e tudo mais, mas até tudo bem, tudo. Eu acho um erro de você falar, não, você vai vir como scout, a mesma coisa que você fazia no Flamengo, você vai fazer no Corinthians, ponto final, acabou. Não tinha que dar esse destaque todo pro cara. Já começa por aí, tá? Essa é a minha opinião como torcedor corintiano, tá? Aí pelo menos as anuências, as trocas que precisavam. Em fevereiro, Mano Menezes deixou o clube e deu lugar ao português Antônio Oliveira, que não existiu ao começo do Brasileiro. Na sequência, Ramon Dias foi contratado e permaneceu até abril da temporada atual, exigindo constantes adaptações de Fabinho Soldado em meio à tentativa de estabelecer um projeto mais duradouro, né? A estabilidade política foi um dos fatores muito agressivos, né? Que foi um desafio maior para ele dentro do Corinthians, né? Mas ele foi contornando do jeito que estava ali aos trancos e barrancos. Essa que é a bem realidade, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui, ó. Teve algumas trocas na parte de elenco de profissionais, né? Ele estruturou a parte de fisiologia do clube e de scout do clube. Ele trouxe caras que trabalharam com ele lá no Flamengo para o Corinthians novamente. Então, não é porque vai dar certo em A que vai dar certo em B. Não adianta. Pode dar certo? Pode dar muito certo, mas às vezes não. Não é a regra, não é a exceção que confirma a regra. Aí teve as trocas de treinadores. Pouco investimento. O próprio Fábio Soldado que trouxe o Ramon Dias foi em meados de junho. Meados de junho trouxe a comissão do Ramon Dias, onde o Corinthians até naquela fase final do Campeonato Brasileiro, aquela arrancada fenomenal de 9 jogos com vitória e até conseguir uma classificação para a Libertadores de 2025,
que acabou sendo, infelizmente, um vexame, né? O Corinthians não tinha elenco para isso. Aí vamos ver aqui, as contratações, que é o ponto principal que eu acho que teve um impacto maior, tá? Entre as inúmeras responsabilidades de um diretor executivo, a montagem do elenco se for fundamental, certo? Ao longo de 2 anos no Corinthians, Fábio Soldado precisou lidar intensamente com o mercado da bola e nesse período participou de contratação de 16 jogadores para o elenco alvinegro. Quais foram eles? Vamos lá. Quando o Fabinho chegou, um detalhe, só um adendo, tá? Quando ele chegou no Parque São Jorge, o Corinthians já tinha oficializado a contratação do lateral Hugo e Diego Palacios, e dos zagueiros Gustavo Henrique e Félix Torres, e do volante Ranieri e do meia Rodrigo Garro. Então, antes da chegada do Fábio Soldado, que foram contratações dessas que foram feitas pelo Rubão, tá? Pelo Rubão. Então, antes disso, já tinham contratado esses 4 jogadores, os 2 laterais, e os 2 zagueiros e 5 jogadores, e o volante Ranieri e o 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores já tinham chegado no elenco nesse meio tempo da chegada dele. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Foi nessa janela que o Corinthians protagonizou umas contratações para responder à montagem de elenco que o time tanto precisava. O time caminhava por uma zona de rebaixamento na época, né? E chegaram o goleiro Hugo Souza, tá? Baita contratação. Desconfiômetro na época que foi contratado? Sim, com certeza. O torcedor estava ferido, o torcedor estava rechaçado pela questão de o Cássio ter saído abruptamente assim, tipo, largou o clube e tipo, cagou pro clube, exatamente. Ele jogou 13 anos de história do que ele tem de glória no Corinthians, ele jogou na lata do lixo. Essa que é a realidade, tá? Essa que é a realidade. O que o Corinthians fez de errado nesse ponto foi o quê? Foi na questão de liberar o jogador. O Cruzeiro, você quer o jogador? Tá, beleza. Você vai pagar a multa. Não, simplesmente o Corinthians liberou de graça. Liberou de graça o Cássio cagou a cabeça do Corinthians. Ou então o Corinthians ainda, se eu não me falha a memória, eu vou puxar essa informação. Se eu não me falha a memória, o Corinthians ainda deve valores ao Cássio, tá? Deve. O que o Corinthians deveria ter feito? Cássio, a gente deve os valores? Tá. Assina o contrato aqui, a gente te libera de graça e a gente não deve mais nada pra você. É o correto a ser feito. Agora ficaram babando o ovo pro caralho, pelas glórias que você tem, provavelmente libera você de graça. Aí não dá, né? Não tem condição nenhuma de fazer um troço desse no futebol hoje em dia. Mas, pô, bem, vamos continuar aqui, ó. Outra negociação que o Fábio Soldado fez foi o do Memphis Depay. Muitas polêmicas, às vezes chamado de chinelinho, resolveu jogos muito importantes, deu migué em alguns jogos porque estava indo para a seleção holandesa, isso todo mundo já sabe, mas um ponto maior é que, tipo, basicamente oferecer a chave do clube pro cara fazer o que quiser. Você botar o cara num hotel de luxo aqui em São Paulo, pagando 250 mil reais por mês, isso fora salários, fora premiação e tudo mais, me desculpa, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Era mais fácil ter pegado uma mansão de luxo no Morumbi, uma mansão de luxo em Alphaville, e você pagar o custo do cara aqui, não simplesmente num hotel. Não simplesmente num hotel, que o cara tem tudo do bom, do melhor e tem tudo ali na mão, na hora que ele quiser, tá? Isso eu já achei erradíssimo. Foi uma boa contratação? Sim, mas em questão financeira foi muito prejudicial para o clube, tá? Aí que vem os problemas. Aí o Corinthians contratou o André Ramalho, não fez uma excelente temporada, teve erros, teve acertos, se destacou um pouco mais agora nessa reta final de campeonato, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, começou a ter um pouquinho mais de minutagem, né? Outro, André Carrilho, foi uma boa contratação, tá? Um jogador até que então desconhecido, ninguém conhecia, se encaixou bem no começo no Corinthians, depois teve algum problema com algumas lesões, tal, acabou afastando, perdeu um pouco de espaço, depois recuperou novamente, né? Aí agora, esses 3 que eu vou citar aqui, 4 que eu vou citar aqui, 5, vou falar um por um. Alex Santana,
Tava jogado lá no Atlético Paranaense. Ninguém queria o cara. O cara era reserva do reserva do reserva lá. E o seu Fabio Soldado achou por bem trazer pro Corinthians. Ah, o Corinthians não tem dinheiro pra pagar ninguém. Tá tudo bem, mas também precisa chutar cachorro morto, né? Que me desculpa trazer Alex Santana. Tanto é que quantos jogos o Alex Santana fez pelo Corinthians? Acho que foram pouquíssimos jogos. E logo já foi emprestado acho que foi pro Grêmio, se eu não me falha a memória. Desculpa, não tinha nem de ter trazido. Aí vai lá, traz Charles. Quem era Charles? Aqui no Curitiba não jogava porcaria nenhuma. Aí vai lá e paga uma bala pro time lá da Europa pra trazer Charles. José Martínez. José Martínez é um bom jogador? Sim, é um bom jogador, mas é um famoso jogador piroca na cabeça. Quantas vezes o José Martínez fez cagada no meio campo do Corinthians e tomou um amarelo, acabou tomando um vermelho sendo expulso e o Corinthians precisando e ele entregou a paçoca. Quantas e quantas vezes? Desculpa, não deveria ter trazido o André Martins. Ah, é de seleção. Então quantas vezes ele foi convocado? Thales Magno, meu Jesus Cristo. Isso foi um verdadeiro tiro no pé. Thales mágico, que de mágico não consegue nem tirar um coelho da cartola. Essa que é a realidade. Não joga nada, péssimo, horrível. Aí cogitavam, ele fez 2, 3 jogos bons no Campeonato Paulista e nossa, o cara é bom. Meu, depois ficou encostado no banco e ali ficou, como enfeite. Agora a pior de todas foi esse Héctor Hernández. Esse cara, jogador espanhol, Europa. Terceiro escalão da Europa, de campeonato português, gente. Mas pode falar, mas o Souza também era segundo escalão lá no campeonato português do time que estava sendo rebaixado. Mas é diferente. A preparação física de um goleiro para um cara de ataque ou de meio campo, de linha, é totalmente diferente. Lá no time do Chaves, lá de Portugal, o Hugo Souza já tinha tido momentos importantes e o cara fechou o gol. Agora esse Héctor Hernández fez 1 ou 2 temporadas lá atrás razoavelmente boas e já acharam por bem trazer o cara. O cara ficou encostado aí o ano inteiro recebendo salário. Por isso que eu sou a favor, sabe o quê? O jogador recebe por produtividade. Jogou, recebe. Não jogou, não recebe. Acabou. Parar com esse negócio de ficar pagando milhões e milhões para jogadores que não jogam porcaria nenhuma. Essa que é a realidade. Aí o caminhão de reforço se mostrou muito positivo no âmbito esportivo, já que montou elenco base para as futuras conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil. Tudo bem, beleza. Aqui o Timão está exaltando as conquistas, mas na época, em 2024, o Corinthians estava terra arrasada, quase caindo para a segunda divisão. O Corinthians não tinha elenco. O ano passado trouxe caminhão de gente no meio do ano para tentar salvar o ano. Porque se não tivesse trazido ninguém, ia cair para a segunda divisão. Isso era fato. O time não tinha elenco, não tinha ninguém. Já na atual temporada de 2025, o Corinthians trouxe apenas um jogador, Fabrício Angelieri. Fez alguns bons jogos, mas também um famoso feijão com arroz. Mas, cara, não dá. Aí o Corinthians só fez transfer ban atrás de transfer ban, podendo contratar. Ainda meio que nessa lacuna ainda conseguiu trazer ainda o Vitinho, que fez alguns bons jogos agora pelo clube, nessa reta final de temporada. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. No apanhado geral, pra mim, Fábio Soldado errou mais do que acertou, tá? Acertou trazendo o Hugo Souza, mas errou em todas as outras anuências. Errou em Héctor Hernández, errou em Thales Magno, errou em Martins. Eu vou nem falar de Félix Torres, que essa conta não é dele, mas errou pra mim na renovação de contrato agora falando no apanhado geral, tá? Errou na renovação de contrato de Maicon. Agora o Maicon tá no final da temporada chorando as pitangas, falando, vamos ver como vai ficar o Corinthians pro ano que vem pra ver se a gente toma uma negociação. E parece que a negociação dele com
O Shakhtar fez uma proposta pro Corinthians para ficar com ele definitivo, o Corinthians sequer respondeu. Tá certo, nesse ponto o Osmar Stabile tá certíssimo. E não tem que responder não. Só porque o cara jogou um mêsinho de futebol, o cara quer renovar um contrato por mais de 12 meses. Quer dizer, jogue um mês para ganhar para ganhar 12 completo. Ah, faça-me favor, né? Faça-me favor. Para mim ter que ir embora. O Corinthians teve proposta de jogadores para poder sair esse ano? Teve proposta para o Yuri Alberto sair. Segurou. Tinha que ter segurado. Ah, mas o Yuri Alberto é caneludo. Mas o Yuri Alberto não sei o que. Tá, tudo bem. Beleza, enfim. Fez gols importantes. Fez gol na final do Paulista. Fez gol na Copa do Brasil. Quando precisou realmente, definitivamente, ele acabou servindo para alguma coisa, né? Não foi só chute de canela. Mas nesse atual elenco do Corinthians teve muitos jogadores que não faziam o menor sentido ter vindo para cá, tá? Essa que é a realidade, não fazia o menor sentido. Alex Santana, que eu citei, e tudo mais. Então acho que essa passagem de 2 anos aí do Fábio Soldado para tentar montar um elenco do time Corinthians, acho que foi numa escala de 0 a 10, foi 4, tá? Uma escala de 0 a 10 foi 4. Ah, mas por que tão baixo? Contratações ruins, mimava muitos jogadores, principalmente na época de Antônio Oliveira, principalmente na época de Ramon Dias e Emiliano Dias, saía com jogadores para baladinha e tudo mais, tá? Blindava o elenco de uma forma que só faltava o elenco beijar as bolas dele, só faltava isso, não faltava mais nada, né? Essa é a realidade. Então, para mim, uma nota 4. Acertou em 2 contratações pontuais que o time precisava e necessitava, que uma foi o Hugo Souza e outra foi o Memphis Depay. Apesar dos pesares, Memphis Depay jogando dentro de campo uma coisa, o problema maior foi o que entregaram para ele, basicamente entregaram a chave do clube, que eu citei. Então, para mim, no meu ponto de vista, a passagem do Fábio Soldado desses 2 anos aí foi de regular para ruim, tá? Foi regular para ruim. Então não adianta eu tô aqui para passar pano para ninguém, não. Nem vou criticar quando tiver que criticar. E essa é a minha opinião. Gostou, não gostou, paciência, cada um fica com a sua opinião e pronto, acabou, tá? Do mais eu acho que é isso, rapaziada. Vamos ver quem que vai ser o próximo executivo aí que pode vir, né? Eu vi a notícia hoje já que especularam alguns dirigentes aí. Vamos ver quem que vão trazer. Qual coelho da cartola que vão tirar agora dessa vez, né? Vamos esperar para ver nas próximas horas aí até o final da virada do ano aí. Porque logo em janeiro já tem uma decisão que é justamente contra o Flamengo na Supercopa do Brasil. E logo já emendado já começa o Campeonato Paulista. Então a Corinthians não pode perder tempo no mercado de contratação. Não pode fazer igual os anos anteriores que vem acontecendo frequentemente. Chegar perto quando tá quase para fechar a janela, vai contratar alguém. Não, a hora de contratar é agora. Paga o transfer ban, que tem que pagar, se livra desse negócio, tá? E contrata quem tem que contratar, de acordo com as condições financeiras do clube. Não adianta enfiar os pés pelas mãos. Tem que fazer contratações pontuais, assertivas, o Corinthians não pode errar no mercado de novo. Já errou 2 anos seguidos. 2 ou 3 anos seguidos errou em contratações. Não pode errar de novo. Não pode errar. Tem jogadores encerrando o contrato agora no final do ano. Me desculpa. Obrigado, Romero, não dá mais. Michael, obrigado, tchau, não dá mais. E por aí vai. Tem jogadores que não tem noção. O problema é que a maioria desses contratos que foram feitos agora do Fábio Soldado, a não ser o Depay, é contrato Matheus Bidu, Mateuzinho. É contrato muito longo. O Corinthians está amarrado com esses caras, infelizmente. Está amarrado com esses caras. Não tem o que fazer. Um dos dirigentes que estão cogitando para o Corinthians trazer era o Spindle, que era do Flamengo também. Pô, o Corinthians virou viúva do Flamengo agora. Quer pegar todo o resto do Flamengo para cá? Tenha santa paciência, né? Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu volto na próxima. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí, beleza? Valeu!